Galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Nessa aula nós iremos discutir estrutura geológica e relevo terrestre. A estrutura geológica, vamos observar suas características, da mais antiga à mais recente, bem como as formas de relevo que compõem a crosta terrestre. Para iniciarmos, vamos analisar a estrutura geológica da Terra. E a primeira estrutura que iremos analisar é escudos cristalinos ou crátons. Os escudos cristalinos são formações rochosas mais antigas da crosta terrestre. Essas formações, elas apresentam a estabilidade geológica e um relevo bastante desgastado pelos processos erosivos. Essas formações geológicas, pessoal, como elas são muito antigas, que remetem à era pré-cambiana de formação da Terra, esse relevo ele ficou bastante exposto aos agentes erosivos, fazendo com que ocorresse nessas áreas formas de relevo como depressões e planaltos relativamente baixos. Vamos analisar aqui essa imagem. Vamos nos deter aqui nos escudos cristalinos. Esses escudos cristalinos, como eu falei, são formações antigas. Como ficaram milhares e milhares de anos expostos aos agentes de erosão, como a água, o vento, agentes biológicos, foi ocorrendo um rebaixamento dessa estrutura geológica. Por isso apresenta planaltos relativamente baixos. Beleza, pessoal? Vamos analisar aqui o relevo dos Estados Unidos. Nessa parte aqui, ó, leste, temos o chamado Montes Apalaches. Esse monte aqui é um relevo bastante antigo. Então ele ficou milhares e milhares de anos exposto aos agentes erosivos e foi fazendo o quê? Um rebaixamento desse relevo. Se olharmos aqui na parte oeste, vamos ver um relevo muito mais elevado, com elevadas altitudes, como as montanhas rochosas. Isso por quê? Porque esse relevo aqui, essa estrutura geológica é mais recente dentro do tempo geológico. E assim, vocês percebem que em áreas que são de escudos cristalinos, áreas bastante desgastadas, antigas e que apresentam estabilidade geológica. Vamos lá agora ver as bacias sedimentares. As bacias sedimentares são grandes depressões do relevo, relativamente planas, preenchidas por sedimentos rochosos ou de origem orgânica. Quando são de origem orgânica, podem formar depósito de carvão mineral, petróleo e gás natural, que são as fontes de energias mais poluentes no globo e as mais utilizadas atualmente ainda. Beleza? Então essas bacias sedimentares, elas se formam pela intensa deposição de sedimentos nas partes baixas do relevo. Vamos entender isso. Olhem essa imagem aqui. Essa imagem eu tenho aqui os escudos cristalinos de um lado, do outro lado escudos cristalinos, ou seja, são formações e estruturas geológicas antigas, certo? E assim, o que é que acontece? Como elas ficaram muito tempo expostas aos agentes erosivos, elas vão se desgastando e esses sedimentos vão para as partes mais baixas, que são preenchidas e assim vão formando as bacias sedimentares. E essas bacias sedimentares, elas podem ser tanto de sedimentos rochosos ou de origem orgânica. Agora vamos ver outra estrutura que é os dobramentos modernos ou cadeias orogênicas. Elas são formadas pela movimentação das placas tectônicas. Um exemplo disso é a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, o Himalaia na Ásia e os Alpes na Europa. Essas formações são formações que remetem à era cenozoica do período terciário, ou seja, dentro do tempo geológico é uma formação recente. Por isso são chamados de dobramentos modernos. Esses dobramentos estão localizados em áreas de instabilidade geológica, com intensas atividades vulcânicas e sísmicas. Que áreas são essas? Áreas de contato das placas tectônicas. Então, nessas áreas, elas são instáveis, apresentam atividades vulcânicas e abalos sísmicos, ou seja, terremotos. Vamos olhar essa imagem aqui, da formação desses dobramentos modernos. Temos uma placa aqui oceânica e uma placa continental. Quando essas placas se chocaram na era cenozoica, elas fizeram o seguinte: essa placa oceânica afundou para o manto e essa aqui continental foi formando o que? Os dobramentos modernos, que são áreas de instabilidade geológica, de intensas atividades vulcânicas e abalos sísmicos.
Beleza, pessoal? Vamos agora analisar essa imagem do relevo dos Estados Unidos novamente. Nesse lado aqui oeste, ó, percebam que a gente vai ter uma área montanhosa bastante elevada. Por quê? Porque foi formada em uma era geológica mais recente e ainda está passando pelo desgaste dos processos erosivos. E aqui são chamados de montanhas rochosas. Agora a gente vai analisar as formas do relevo. Existem várias formas. A primeira que a gente vai analisar é as cadeias montanhosas. Como a gente viu, constitui as maiores elevações do relevo. Essas cadeias originam-se dos movimentos tectônicos, como dobramentos, falhamentos e atividades vulcânicas. Essas áreas apresentam vertentes íngremes e são relevos que sofrem bastante desgaste erosivos. Assim a gente vai ver essas cadeias montanhosas, são as áreas com as mais elevadas altitudes do globo. Outra forma de relevo vai ser as planícies. As planícies são formas de relevo relativamente planas, de origem sedimentar. Nessas áreas, elas se constituem como áreas de deposição. Como assim? Nas planícies, ocorre um processo de sedimentação maior do que a erosão. Por quê? Porque essas áreas de planície, elas recebem os depósitos de sedimentos trazidos pelos rios ou oceanos. Vamos analisar essa imagem. Eu tenho uma área de planície aqui que a sedimentação ela vai ser maior do que a erosão. Eles recebem mais sedimentos, principalmente aqui dos rios que vai passando por essa região, e isso vai fazendo com que essa área seja relativamente plana e sendo uma área de deposição de sedimentos. Beleza, pessoal? Outra forma de relevo vai ser os planaltos. Nos planaltos são formas de relevo com altitudes variadas. Assim, constituem áreas em que o processo de erosão é maior do que sedimentação. Nos planaltos ocorre um intenso processo erosivo. E assim ele vai se diferenciar das planícies porque apresenta altitudes variadas e porque o processo de erosão é maior do que sedimentação. Desse modo a gente vai ver que há diversas formas como serras, chapadas e morros ondulados. Aqui eu trago uma imagem da Chapada Diamantina, que é uma forma de relevo chamado planalto, que é bastante desgastado, onde o processo de erosão supera os processos de sedimentação. Outra forma de relevo vai ser as depressões. Depressões são formas de relevo rebaixadas em relação aos terrenos vizinhos. Então são áreas que se constituem pelo muito desgaste pelos processos erosivos. E assim, elas podem ser depressão absoluta ou depressão relativa. Ela é uma depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. Quando está acima do nível do mar é chamado de depressão relativa. Vamos entender isso através dessa imagem. Eu tenho aqui uma área que está rebaixada em relação ao terreno vizinho, só que essa área está abaixo do nível do mar. Então aqui configura-se uma depressão absoluta. Já nessa área está acima do nível do mar, ela está abaixo aqui ó, em relação aos terrenos vizinhos, porém aqui vai ser uma depressão relativa. E assim a gente tem diversas formas de relevos terrestres, como planaltos, planícies, depressões e cadeias montanhosas. Assim, agora a gente vai analisar as diferentes formas de relevo submarino. Então, a primeira que a gente analisa é a plataforma continental, que ela vem ali da faixa da praia até a parte que vai ocorrer um declínio, que a gente chama de talude. Então, a plataforma continental ela tem uma largura de 70 km e uma profundidade de 200 metros. Aí depois ocorre esse declínio, que a gente vai chamar de talude, e depois do talude ocorre uma área relativamente plana, que é chamada de planície abissal. Mais à frente a gente encontra outra forma de relevo, que na crosta terrestre a gente chama de cadeias montanhosas. No fundo do oceano são chamados de cadeias oceânicas, são áreas elevadas. E outra forma de relevo vai ser a fossa abissal, a área mais profunda do oceano. E aqui a gente encontra diferentes formas de relevo submarino. Desse modo, galerinha, a gente viu nessa aula a estrutura geológica da Terra, vimos os escudos cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos modernos, vimos também as diferentes formas de relevo terrestre e o relevo submarino. Sendo assim, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.